com o texto Pandemia, pós-pandemia. Venha sobre mim, a palavra é sua, então voltada aqui estão Sagrada Família Religiosa Jesus, Maria e José. Muito obrigado, irmã Julieta. Bom dia, boa tarde a todas as irmãs, desde os rincões da África, pela Europa, por esse Brasilzão afora. E eu cada vez mais me convenço que tem gente de Minas Gerais em todo canto, meu Deus do céu. Esse povo anda mesmo, né? Não é de hoje. De fato, o nosso povo tem essa vocação de andarilho, por todo canto que você vai, você encontra gente de Minas Gerais. É sempre assim. É sempre assim. A irmã Julieta já me apresentou, meu nome é João, eu sou frade capuchinho já há alguns anos, moro em Belo Horizonte hoje, sou de Minas Gerais mesmo, sou de Caratinga, no leste de Minas Gerais. A província nossa, ela é só Minas Gerais, então a grande maioria de nós aqui na província, nós somos mineiros, ou somos das divisas do estado e acabamos ficando por aqui mesmo. Sou frade capuchinho, então, e é bom deixar isso claro, acho, porque boa parte daquilo que eu digo, daquilo que eu proponho, nasce desse lugar, né? De ser capuchinho e de ser capuchinho em Minas Gerais. Esse é o lugar de onde eu falo. E é por isso que é bom deixar claro, geralmente quem não deixa claro de onde fala pretende uma universalidade que não é possível, né? É preciso olhar com reverência, porque uma coisa é falar da vida religiosa desde aqui, de onde eu estou, da Ordem Capuchinho, da minha província em Minas Gerais, falar desde a faculdade, desde a formação superior dos religiosos, falar desde a Secretaria de Formação da província, desde o juniorato aqui onde eu moro. Uma outra coisa muito diferente certamente é falar da formação religiosa desde África, desde Europa, desde Peru. Então é preciso ir com cuidado e com reverência, e é com esse cuidado e com essa reverência que eu me coloco no meio de vocês. Espero que a gente possa fazer um caminho juntos, mais do que uma palestra, quer ser uma partilha, e que a gente possa dividir um pouco as angústias e as esperanças desse nosso tempo da formação tão cheio de dilemas. Esse é o objetivo. Embora todos falemos português, são diversos portugueses de vários lugares. Então, se por acaso aparecer alguma expressão idiomática que não foi compreendida, que não faz sentido, apesar de ser mineiro, às vezes eu falo um pouco rápido, então, se acontece isso, tenha o recurso aí de levantar a mãozinha, ou então pode abrir o áudio, pode interromper e pedir que repita, pedir que vá mais devagar, isso não tem que ser um problema. Nós temos tempo e vamos usar esse tempo com aquilo que for possível, com aquilo que der tempo, tá bem? Então, sem nenhuma dificuldade. Nós vamos ter alguns momentos em que nós vamos abrir realmente para partilha, para conversa, mas não tem que se restringir a esse tempo. Perguntas, intervenções são sempre muito bem-vindas em qualquer momento. O título desse nosso momento, e não fui eu que dei, foram vocês, o título desse momento seria algo como assim: espiritualidade, profetismo e mística na vida religiosa hoje. Eu vou dividir a tela aqui. Às vezes eu ponho a tela, às vezes eu tiro a tela, e aí nós vamos fazendo juntos. Eu vou só colocar, vocês me falam se está visível, e se estiver visível, nós começamos. Está subindo. Está visível? Sim ou não? Sim, está visível. Okay. Ótimo. Então, esse é o título que me foi dado por vocês. Espiritualidade, profetismo e mística na vida religiosa consagrada hoje. Esses títulos de colocações, de partilhas, eles são muito interessantes sempre porque eles começam por aquilo que vem por último. Geralmente é assim. Geralmente o caminho metodológico é começar do fim para o começo, né? Aqui, uma coisa é falar de espiritualidade, profetismo e de mística há 200 anos atrás. O modelo de vida religiosa daquele momento era bastante diferente dos dilemas que nós temos hoje. A maneira como a gente se referia a esses elementos tão constitutivos da vida religiosa, como espiritualidade, profetismo e mística, era muito diferente há 200 anos atrás do que é hoje. Mas não só. Se a gente olhar com sinceridade, não gasta nem recuar 200 anos. A gente pode recuar muito menos, a gente pode recuar 20 anos, se quiser. E nós vamos perceber que, e aí a geração de formadoras que, como a juniorista mais jovenzinha das províncias, como ela se apresentou, certamente vai se lembrar que uma coisa era falar de espiritualidade, profetismo e mística há 20 anos atrás,
Uma outra coisa muito diferente é falar desses mesmos elementos hoje, por exemplo. E não gasta nem recuar 20 anos, se quiser. A gente pode recuar só os 2 anos da pandemia, né? Em 2019, quando nós ainda escutávamos falar da Covid-19 como um evento muito distante, muito isolado lá no sul da China, espiritualidade, profetismo e mística talvez tivessem sentidos bastante diferentes daquilo que eles podem dizer hoje, nesse nosso contexto ainda pandêmico, pós-pandêmico, ainda não sabemos bem que momento é esse. Fato é que parece que para chegar a tratar espiritualidade, profetismo e mística, por exemplo, para chegar a tocar aquilo que nós estamos compreendendo como os dilemas da vida religiosa consagrada, parece que nós vamos ter que nos deter um pouquinho nesse hoje. Esse hoje parece que é o lugar, o ponto de partida de onde nós necessariamente temos que tomar a sério algumas considerações. Então, e esse vai ser o nosso itinerário. Ele vai ser da seguinte maneira. Deixa eu aprender como é que faz isso. É assim. Ele vai ser dessa maneira. Nós vamos primeiro lançar um olhar para o hoje. Eu estou chamando de ensaio hermenêutico porque não tem nenhuma pretensão de ser uma sentença, de ser uma análise de conjuntura, não é isso. É um ensaio. E é um ensaio de sentido. É uma maneira de compreender o sentido disso que nós estamos chamando de hoje. Se é modernidade, se é pós-modernidade, se é modernidade tardia, se é modernidade líquida, eu deixo essa discussão para depois. Eu vou chamar de hoje. Esse é o nosso momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos primeiro lançar um olhar sobre isso. Depois, nós vamos lançar um olhar sobre vida religiosa consagrada, a partir desse hoje, a partir disso que nós estamos chamando de hoje, dos dilemas que brotam daqui. E depois, nós vamos falar, aí sim, um ensaio hermenêutico sobre espiritualidade, profetismo e mística. Nós vamos fazer o caminho contrário, então, daquilo que o título sugeria. Partindo do hoje, passando pela vida religiosa, para aí chegar à espiritualidade, profetismo e mística. Esse vai ser o caminho que nós faremos. E para começar, então, nesse ensaio hermenêutico sobre o hoje, eu acho que ninguém de nós vai discordar muito se eu disser que esse nosso tempo chamado hoje é um tempo difícil de ser caracterizado. É um tempo difícil de a gente estabelecer quais são as constantes desse lugar e desse tempo que nós estamos chamando de hoje. Em outros tempos, pensando aí 30, 40 anos atrás, se qualquer um de nós se identificasse como religioso, religiosa, isso já dizia muito daquilo que nós somos, ou daquilo que nós éramos. Já dizia do nosso lugar na sociedade, já dizia do nosso posicionamento político, já dizia do tipo de cultura da qual nós partilhávamos, já dizia de boa parte das convicções que nós trazíamos. Identificar-se como religioso, religiosa, há 50 anos atrás, significava quase sempre uma coisa só. E nós éramos muito parecidos. Religiosos, religiosas, nós carregávamos uma série de elementos culturais que eram muito característicos daquele modelo de vida que nós identificávamos. A gente sabe que hoje não é assim. Hoje é possível identificar-se como religioso e religiosa e trazer posicionamentos os mais diversos sobre os mais diferentes assuntos, porque o nosso tempo é bastante diferente. Então, lançando um olhar sobre esse hoje, eu quero convidar vocês a nós assistirmos um vídeo, e aí eu preciso que nós vamos testar primeiro, para vocês me dizerem se estão ouvindo, e se estiverem, eu volto o vídeo no começo e nós vamos assistir juntos. Ser otimista. Cada dia mais difícil ser otimista num mundo tão caótico, tão cheio de más notícias, né? Conseguem ouvir? Se puder aumentar um pouquinho mais o volume, seria bom, mas está dando para ouvir. Eu acho que eu estou no meu máximo aqui, porque o vídeo, de fato, é um pouquinho baixo. Mas vamos ver o que dá para fazer. Ele está em português, é um português de São Paulo, um pouquinho mais rápido do que esse que eu estou falando. É um vídeo, não é religioso, é um vídeo do mundo corporativo. Essa empresa que produziu esse vídeo se chama Timos, é uma empresa que trabalha com marketing, com comunicação, mas também com processos institucionais, com desenvolvimentos e análises institucionais. E esse Ricardo Guimarães é o sócio-diretor da empresa. Presta bem atenção no tipo de análise que esse homem vai fazer. E o que eu quero que vocês observem, ele está falando do mundo empresarial, mas o que eu quero que vocês observem, desculpe, é se
se aquilo que ele está fazendo de análise, por acaso, em algum ponto, nos toca enquanto vida religiosa, enquanto membros de entidades religiosas, enquanto gente voltada a esse nosso mundo religioso. Essa é a pergunta de fundo que eu gostaria que ficasse. Vou botar no começo e vamos juntos. Você é otimista? É cada dia mais difícil ser otimista num mundo tão caótico, tão cheio de más notícias, né? Mas eu vou te mostrar uma ferramenta que a gente usa para entender o contexto e que nos capacita a fazer planos para o futuro, apesar de tudo que nós estamos vivendo. É uma ferramenta que ajuda a passar por essa transição. A gente entende que tudo aquilo que o ser humano está envolvido tem 3 aspectos para serem considerados. Um aspecto físico, tangível, concreto, mensurável. Tem um aspecto emocional, gosto ou não gosto, simpatizo ou não simpatizo. E um aspecto filosófico. Concordo ou não concordo? Está certo ou está errado? Boa notícia. A competência para lidar com esses 3 aspectos vem com a própria vida. Infância, juventude, maturidade. Na infância, aprendemos a lidar com o corpo físico, a controlar o equipamento que a gente está usando. Temos que aprender que horas faz xixi, que horas faz cocô, onde comer, como é que dorme. Temos que aprender a lidar com esse equipamento para poder sobreviver. Quando a gente é criança, o outro não existe. Por isso que a gente diz que a criança vive em estado de anomia. É o não reconhecimento da existência do outro. O outro surge na nossa vida como um sinal de que a infância está acabando e está começando a juventude. Quando a gente descobre que o outro existe, nós temos 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que a vida com o outro tem mais prazer. A má notícia é que você precisa do outro para ter mais prazer. E aí você começa a viver uma turbulência emocional muito grande. Amor e ódio pela mesma pessoa, pela mesma razão, ao mesmo tempo. Essa turbulência emocional não permite que você tenha serenidade para gerenciar suas relações com os outros. Então você precisa de um outro que tutele as suas relações. É a fase da heteronomia. Você precisa de um pai, precisa de um professor, precisa de uma polícia, você precisa da lei, precisa do manual, você precisa de limites. Precisamos de tutela quando somos jovens. Nessa fase, estamos ganhando consciência da nossa identidade. Estamos aprendendo que corpo é esse que a gente tem, do que a gente gosta. Estamos ganhando consciência sobre a nossa identidade. Essa consciência é muito importante para que a gente possa se inserir na sociedade, conhecendo a gente mesmo e conhecendo o contexto que a gente vai atuar. Com a consciência de identidade vem o discernimento. Isto é, aprendemos a discernir o que é certo e o que é errado. Dispensamos a tutela e ganhamos autonomia. Autonomia significa que não precisamos de mais ninguém para dizer o que é certo e errado. Podemos ser pai, mãe, chefe, podemos e devemos criticar e reformar as leis, os manuais que foram feitos no passado e não servem mais para o mundo atual. Outro ponto importante é a evolução. Quando criança, a gente depende de alguém mais velho que sabe mais para dar segurança para a gente, para dar nutrição. Isso é muito importante, reconhecer essa dependência como boa. Mas na juventude, quando a gente descobre o mundo, não queremos depender de ninguém. É independência ou morte. É uma fase bélica. Esse conflito em busca da independência é muito importante para que a consciência da nossa identidade venha à tona e a gente possa se inserir melhor no mundo. Mas tem um problema. A busca da independência é uma fase e ela tem que passar para a gente amadurecer a partir da compreensão de que a vida é interdependente e que a independência é uma ilusão juvenil e perigosa quando falamos de evolução. Até aqui apresentei a pirâmide. Ela representa o físico, o tangível, o mensurável, que com o tempo vai dividir nossa atenção com as relações e com a consciência do futuro. Por isso temos a espiral. A espiral representa o intangível, o conhecimento, as relações, o futuro. É assim, vou explicar. Quando criança, a nossa cabeça está fechada. O outro não existe. A nossa cabeça vai abrindo aos poucos e vai cabendo o outro, vai cabendo a escola, vai cabendo a família, vai cabendo o trabalho, vai cabendo
a sua mãe que ficou velhinha, os seus netos. Você vai ampliando a sua capacidade de considerar o maior número de informações e variáveis para tomar uma decisão, gerando maior benefício com menor risco. Esta evolução que representa a espiral é o projeto do ser humano. Sair da anomia infantil, passar pela heteronomia para chegar na autonomia da maturidade, tornando-se capaz de lidar com situações de maior complexidade, tomando decisões que gerem maior benefício com menor prejuízo. Se viemos bem até aqui, vamos seguir em frente e falar de mercado e de sociedade. No mercado sem concorrência, o outro não existe. E o foco da empresa é muito físico, muito concreto. Pessoas não são importantes. Sem concorrente, o cliente e o funcionário não têm alternativa. Por isso eles não são importantes. É uma empresa muito simples, muito fácil de gerenciar. No mercado competitivo, surge o outro, que é o concorrente. É a fase jovem e bélica da empresa. Ela diz que o cliente é a sua razão de ser, mas odeia que isso seja verdade. Cliente e funcionário têm alternativa de ir para o concorrente. Aí, então, o consumidor vira alvo de uma estratégia que visa derrubar as suas defesas para conquistar o seu dinheiro. A gestão fica um pouco mais complexa. Os departamentos competem entre si. A empresa vive em pé de guerra porque impera o modelo mental juvenil, nós versus eles. Uma área versus a outra. Empresa versus fornecedor. Acionistas versus funcionários. Empresa versus meio ambiente. A empresa não tem serenidade e precisa de tutela, de leis, de vigilância. Ela precisa parecer que está tudo bem, embora não esteja. Ela joga para a plateia. Tem que parecer, apesar de não ser. A globalização e a sociedade em rede, ágil, inovadora, transparente, estão impondo uma nova cultura para a empresa. Além de competir, cooperar. O modelo mental, nós versus eles, não serve para entender um mercado mais complexo e interdependente como o atual. A necessidade de eficiência, agilidade e inovação pedem inspiração e autonomia de pensamento. Áreas devem se integrar. Pessoas têm que interagir. A criação de valor se dá na interação com o mercado. Veja que o físico, tangível, começa a conviver com o intangível, até chegar na criação de valor e gestão de risco no mercado globalizado. Agora vamos falar da evolução da sociedade, que é o assunto dessa nossa conversa. Houve um momento em que o físico era o mais importante. Era a sociedade agrícola. Ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar. As pessoas moravam todas muito longe um do outro, então o outro não existia. O rei mandava e desmandava. Não existia o cidadão com direitos e deveres. Isso só foi acontecer com a Revolução Francesa. Muita gente na cidade, muita confusão, muitos conflitos. E aí, então, resolvemos reorganizar a sociedade e criamos judiciário, legislativo e executivo. Cidadão com direitos e deveres. Essa é a sociedade que a gente herdou. No berço da Revolução Francesa veio a Revolução Industrial, com todos os benefícios e problemas que ela trouxe. Talvez essa seja a fase jovem e a mais bélica da nossa história. A luta por expansão de territórios, as grandes guerras aconteceram nesse período. Vimos colônias lutarem por sua independência. Criamos a ONU, a Organização das Nações Unidas, justamente porque havia só conflitos. Surgiram as grandes corporações multinacionais que controlavam os mercados, como GM, Toyota, Shell, Hess. Endeusamos as máquinas e a juventude. O consumo era um parâmetro de bem-estar. Expandimos o tempo de vida da população e definimos que ser jovem é um valor e não uma fase da vida que deve passar para que possamos amadurecer. Pois é, sociedade industrial acabou. O mundo acelerou, as empresas de maior valor de mercado não são mais aquelas donas das máquinas. São as que estão instalando a sociedade do conhecimento. E o conhecimento não está nas máquinas, mas nas pessoas e nas relações entre as pessoas. O mundo está ficando cada vez mais integrado. Por isso, quem aposta na fragmentação fica violento. São cabeças jovens e bélicas, românticas e de pouca ciência, típicas da sociedade industrial. A
tomada de consciência sobre o valor das pessoas e das relações é o que vai definir o nosso futuro como mais humano, seguro e divertido. É daí que virá a melhor inspiração para a inovação, a ciência e a tecnologia. Mas para isso, temos que amadurecer. E a gente sabe que amadurecer não é fácil. Daí o desafio e o risco de dar tudo errado. Nós somos a geração de transição. Estamos aqui. Nosso papel é ajudar a fazer essa transição com o menor custo, o menor risco e o menor sofrimento possível. Eu sou otimista, apesar de tudo. Principalmente porque depois que a gente passar pela transição e amadurecer, vai ficar muito bom. Se você ajudar a fazer essa transição, você começa a se divertir desde já. Estamos juntos. Boa sorte para você, boa sorte para nós. Até a próxima. Você é otimista? Bom, é uma linguagem com a qual nós não estamos muito acostumados, né? Não é bem a nossa linguagem da vida religiosa consagrada. Mas alguma coisa faz sentido? É um vídeo antigo, tá? É um vídeo antes da pandemia. Esse vídeo aqui, ele é de 2015, pelo menos. Esse grupo Algar, que encomendou a produção desse vídeo a Timos Branding, é um grupo de comunicação lá do Triângulo Mineiro. Eles controlam boa parte do capital de comunicação, de telefonia, de tráfego de dados. É essa gente que mexe com esse tipo de negócio. Mas pergunto a vocês, alguma coisa aí faz sentido? E se sim, o quê que fez sentido para vocês? A pergunta não é retórica, é pergunta mesmo. Refletir, Frei. O quê? Alguma coisa em específico faz refletir? Bom, eu penso que toda essa evolução, né, que foi colocada nesse vídeo, né, eu penso que tem muito a ver com a nossa evolução como pessoa mesmo e dentro da vida, já que estamos falando de vida religiosa, trazendo para a vida religiosa, né, eu acho que tem a ver um pouco com as etapas de formação, ali eu enxergo isso, né? E aí, dentro dessas etapas, vão acontecendo aquilo que ele foi colocando, né? Lógico que voltado para o mercado, mas se nós trouxermos para a vida religiosa ali, em cada etapa de formação, eu vivi um pouco, experiência minha, vivi um pouco daquilo, né? Estou vivendo, né? Então, acredito que, para mim, foi isso que chamou a atenção, assim. Uma leitura interessante é essa das etapas. De fato, é uma leitura possível. Quer dizer, se a gente olha para o caminho que cada um de nós faz ao longo da formação, é um caminho que, lá nas etapas iniciais, aspirantado, postulado, as etapas mais vocacionais e de discernimento primário, de um período muito tutelado, muito... e aí, quando a gente, por exemplo, faz os votos perpétuos e quebra esse aquário, né, que a gente se vê jogado no dia a dia comum mesmo da congregação, das obras, da vida, sem o filtro da casa de formação, para muita gente é um choque assim desesperador, né? Tanto que, além do juniorato, que é essa fase que hoje nós estamos refletindo mais diretamente, os primeiros anos de votos perpétuos são os anos, parece que decisivos do discernimento, né? Tem sido, pelo menos. As estatísticas de vida religiosa no mundo inteiro demonstram que o juniorato e os primeiros 10 anos de votos perpétuos são os anos em que mais pessoas deixam a vida religiosa, tanto homens como mulheres. Sinal de que é nesse momento, nessa passagem derradeira, é que o discernimento inicial, na verdade, está acontecendo. Nós estamos adiando o discernimento. E nesse caminho a gente passa de uma etapa muito tutelada, muito protegida, muito filtrada, passando por um período
de busca de autonomia, né, quando surgem os grandes conflitos geracionais, né, formando os versus formadores, mais jovens versus mais velhos, e a tradição da congregação versus a tensão com a novidade do carisma, é aqui que surge, até chegar àquele equilíbrio de nos descobrirmos todos, jovens e idosos, formandos e formadores, mais ou menos no mesmo bojo do discernimento. Cada qual na sua etapa, mas à mercê dos mesmos questionamentos. Então, de fato, é uma leitura interessante, que acho que ajuda a iluminar alguns conflitos e algumas dificuldades do processo formativo. Ótimo. Algum outro dado chama a atenção de vocês? Também, Frei, é interessante quando o autor vai dizer que o conhecimento está nas pessoas e não nas máquinas. É muito interessante que, há tempos atrás, eu participei do Zoom Inter que falava do poder. A sociedade hoje vive uma consciência mágica, praticamente de dar poder às máquinas para dominar aquilo que não é dominável. É muito interessante que traz essa relação do conhecimento. É muito importante este ponto. Sim, e no nosso caso, como nós não temos máquinas propriamente, né? Mas nós temos, nós não, bom, via de regra, eu desconheço congregações que tenham fábricas, que tenham, não é por aí, parece o nosso ramo de atuação, mas nós temos máquinas administrativas, por exemplo, né? E em algum momento parece que nós também endeusamos essas máquinas administrativas, que nós colocamos a primazia nas funções e não nas pessoas. E aí nós conhecemos, tenho certeza que nós todos conhecemos, não entre vocês, certamente, mas lá, não sei onde, aqui na minha província eu sei que tem, né, aquele fenômeno de gente que não sabe viver se não for a partir da função que exerce, né? Ou da função que não exerce, porque também tem isso. Tem gente que ama a função, mas não quer dizer que faz aquilo que a função determina para fazer, né? Ama o título da função, mas não ama o trabalho da função. E não sei, por aí afora existe raça de religioso e religiosa que foi superior há tanto tempo que não sabe ser outra coisa, né? Tem frade nossa que se tirar a paróquia, eu não sei o que vai fazer, porque só sabe ser pároco, né? Só sabe ser guardião, só sabe ser... Quer dizer, essa inversão entre a máquina ou o título ou o poder, como você lembra bem, e a pessoa, quer dizer, a instituição te coloca num lugar, mas o jeito de exercer esse lugar não está no lugar, está em você, né? É a pessoa que escolhe a maneira como ela vai exercer esse papel, a maneira como ela vai sentar nessa cadeira, porque a cadeira sozinha não governa, a cadeira sozinha não coordena. É quem senta nela que dá o ritmo para aquilo que está sendo feito. O formador, a formadora sozinha não forma, mas é aquele e aquela que se deixa formar é que dita, em última instância, o ritmo do processo formativo, né? Porque quando há uma recusa da pessoa, a máquina formativa não pode nada. Os instrumentos da formação não podem nada. O instrumento só funciona quando a pessoa se deixa tocar por ele. O instrumento só funciona se a formadora sabe usá-lo com maestria, percebe? De fato, essa recolocação da pessoa é um fenômeno do nosso tempo, com todos os riscos de cometer o equívoco também de endeusar a pessoa, como se ela sozinha, absolutamente, fosse proprietária e senhora, sozinha, do seu próprio destino, o que também não é verdade. É por isso que passar daquela independência para a interdependência parece um passo de maturidade derradeiro. Ninguém consegue ser dependente para a vida inteira, mas independente sozinho também ninguém consegue ser. É preciso ser interdependente. Heteronômico, quer dizer, ser mandado por outro, ninguém consegue ser. Mas ser absolutamente autônomo, ser o senhor do próprio nariz o tempo todo, também ninguém consegue ser. Então, esse equilíbrio da pessoa com a interdependência também me parece, concordo com você, que é um detalhe importante desse nosso tempo, que nós temos aprendido a duras penas, mas é um benefício, uma graça, um dom que brota das compreensões e das discussões de vida religiosa desse nosso tempo. Obrigado. Algum outro ponto chama a atenção de vocês?
Sim, Frei. Quando o senhor foi falando, né, me chamou muito a atenção a maneira que ele foi falando. É a tomada de consciência, tipo agora, da nossa vida como consagrada. De como que eu tomo consciência nas coisas. E ele veio falar da identidade. Qual é a minha identidade como consagrada, né? Então, foi assim, um negócio bem, muito forte. Ele foi explicando a identidade da minha vida é hoje, consagrada. Qual é a minha identidade? Né? E ele vem falar também da competência. A competência, eu digo assim, na nossa sociedade agora, não só na nossa sociedade, na nossa vida, como que eu competo? Qual é a minha competência diante do colégio, não é? Da comunidade. Então, são pequenas coisas, né? Que, assim, tipo, sou diretora, quero ser, entendeu? Quero ser superiora, quero ser... Então, que tipo de competência? Né? Então, são coisas que ele foi falando e me chamaram muito a atenção. Principalmente a identidade da minha vida consagrada, não é? E é interessante porque em português, competência e competição são palavras aparentadas, né? O radical é o mesmo. A mesma raiz latina que dá competência, dá competição. E aí é muito interessante quando ele coloca, por exemplo, que, quer dizer, de um momento de palavra absoluta, e houve um tempo que era assim, né? Certas palavras eram absolutas. Ele cita o exemplo da palavra do rei, mas não tem que ser. Na vida religiosa, basta olhar, por exemplo, como a obediência era utilizada e exercida em outros tempos, que nós compreendemos bem o que significa a palavra absoluta. Eu me lembro, numa aula de direito canônico, uma vez, o professor chamava a atenção para um cânon, não vou mais me lembrar o número, que dizia assim: os superiores, vírgula, que fazem as vezes de Deus, vírgula, e vinha o resto da frase. Ele dizia, mas isso parece um pouco demais, né? Os superiores que fazem as vezes de Deus. E aí, eu brincando com ele, estava com o texto em latim, eu falei, não, mas tem um erro de tradução, professor. Aí ele se assustou, tem um erro de tradução? Eu falei, tem. Não devia ser os superiores que fazem as vezes de Deus. Devia ser os superiores que às vezes se fazem de Deus, vírgula, deveria ser assim a frase. Para brincar e dizer que palavras absolutas, nós compreendemos o que é quando nós olhamos para outros tempos. Eu me lembro direitinho da minha avó, do meu avô e do tipo de relação que havia entre eles. Né? Ela levantar os olhos e olhá-lo nos olhos era uma coisa raríssima, porque o olhar dela devia estar sempre um pouco mais abaixo do que o dele. Era assim. E quando ele dizia, essa era a palavra absoluta. Né? A nossa palavra de igreja já foi palavra absoluta, em muitos lugares e de muitas maneiras. Né? E aí nós estamos numa crise quase que esquizofrênica, porque nós agora estamos tendo que entender que a nossa palavra não é mais absoluta, que a gente bate a mão em cima do altar e nada muda, né? Necessariamente. As pessoas dão ouvido se elas quiserem. A palavra do professor já foi absoluta em outros tempos. Hoje, o estudante no primeiro dia, já me aconteceu várias vezes, o estudante no primeiro dia de aula levanta a mão e fala, não concordo com essa disciplina. E eu penso comigo, quando terminar a disciplina, você pode me dizer se entendeu. Agora, se concorda é outra coisa, né? Mas no primeiro dia ele disse que não concorda e está tudo certo. Né? Palavras absolutas não existem mais. O segundo passo é da palavra competitiva, é da palavra que disputa, é da palavra, e aí, em nossos contextos de vida religiosa, nós todos compreendemos quais são as consequências quando nós passamos a palavra da disputa, em vez da palavra da hegemonia. Né? A palavra da hegemonia, ninguém pensa mais nisso. E aí, a Irmã Maria Angélica sabe disso. Quer dizer, nós sabemos bem o que não significa ser superior mais, nesse momento. Agora, o que exatamente significa ser superior, ninguém sabe bem ainda. Nós estamos tentando descobrir o que é. Porque a gente sabe que não é aquilo que já foi, mas o que vai ser. O lugar da autoridade, ele não é mais aquele que já foi mesmo. Mas também não é o lugar da disputa. Então é o quê? E aí você traz o elemento da competência, né? De uma autoridade que nasce de uma competência e não de uma competitividade, não de uma competição, mas de uma competência, de uma habilidade,
de um dom que é colocado à disposição. Parece que é por aqui que vai, que está muito mais a serviço da interdependência do que daquela palavra da independência absoluta, como nós vimos, que gera a disputa e o desencontro. De fato, acho que também isso serve para nós na vida religiosa. Obrigado. Algum outro elemento chama a atenção de vocês? Bom, eu vejo também essa questão da transição, aproveitando a fala que o senhor trouxe agora, Frei João, dessa questão, quando ele vem fazer essa comparação do período agrícola que a sociedade viveu para a Revolução Industrial e para esse tempo de globalização, porque houve uma mudança muito grande, né? Como o senhor traz na vida religiosa, como a obediência ela era absoluta, então o modo de ser também era absoluto, porque independente do que eu pensava, do que a superiora disse, todos nós íamos seguir aquilo sem questionar, então tinha uma identidade completa do que nós éramos naquele tempo. E do que a sociedade também era, porque independente do que o povo pensasse da ordem, tinha um absoluto que naquela época feudal também tinha influência da igreja, então andava todo mundo muito bem, porque o poder era conjunto e a igreja fazia parte dele. Então passamos para essa revolução industrial e nós como igreja, como religiosos, caminhamos juntos no sentido de que agora a nossa voz ela tem o direito de ser ouvida e eu tenho a liberdade de me expressar do que eu penso, do que a superiora disse, e pensa e interpreta daquilo que a minha fundadora deixou na época em que ela pensava, né? Então, isso abre um leque muito grande de como eu, como pessoa particular, atrás dessa máquina, pode ser comparada à vida religiosa como uma máquina dentro da igreja que executa uma missão específica, ou nós pensamos que executamos, do que eu penso que seja esse trabalho, né? Então, o Senhor pode ter uma interpretação do que o Senhor pensa que é a vida religiosa e eu ter outra do que eu penso que seja a função dela na igreja, porque hoje nós temos essa abertura. E isso, de certa forma, gerou um certo descontrole, porque foi uma coisa que não se houve um tempo para acompanhar. A revolução chegou, entrou também nas nossas casas e na nossa igreja, onde nós perdemos o poder absoluto, e aí veio um concílio no meio disso, que abriu muitas portas para serem vivenciadas, que ainda não vivemos tudo, estamos longe de viver o que esse documento pede, mas que na tentativa dele, todo mundo abriu a sua voz para dizer o que pensa a respeito, que foi muito bom, mas que gerou muitos desencontros também de um ideal único. Porque se existe um ideal, mas todos nós questionamos ele, pode ser que ele não seja alcançado. Se entre este expressar e o trabalhar com união não tiver um equilíbrio, né? Então, eu entendo que nós estamos todos juntos nesse caminho de buscar essa globalização dentro da vida religiosa, no que se diz respeito a integrar, aonde eu coloco a minha ideia e o senhor coloca a sua, e juntos nós chegamos em consenso e fazemos a máquina funcionar como um todo, com uma identidade única. Isso, no meu ponto de vista, ainda não chegamos lá, num todo como igreja, né? Isso é algo que percebo até, por exemplo, agora estamos vivendo esse período de sínodo. Nas partilhas do sínodo a nível eclesial, por exemplo, numa discussão da diocese, às vezes se discute, e não se chega no consenso de como nós vamos viver, porque tem muitas opiniões acerca do mesmo fato, e nem sempre nessa discussão há alguém que cede e alguém que prevalece, né? Na partilha para sermos um. Isso é um caminho que, tanto no mundo leigo no qual nós participamos, no sentido de globalização, nós não chegamos lá, ao passo de que nós também não sabemos mais hoje, por exemplo, no nosso país, qual palavra presidencial tem validade ou não, e qual lei que ele prepõe que eu vivo ou não, e quem eu sigo, e aí cada um segue de um jeito, ao passo que ainda não vencemos nem a pandemia. Porque ou eu uso máscara ou não, aí eu escuto quem eu quero e faço como eu quero, né? Então, isso também, às vezes, chega na vida religiosa de eu não sei quem eu escuto e nem como, nem quando eu executo essa ordem, porque ainda algumas coisas não são tão esclarecidas. Ou estão, mas o meu modo de pensar entra na frente, aí eu não vivo isso. Então, eu creio que estamos nesse passo de procurar essa globalização e essa integração, né? E quando a irmã Helena traz isso para a nossa etapa de formação, eu também me sinto bem assim, no processo de que saí do noviciado, onde as regras eram claras. A hora de rezar é essa, a hora de comer é aquela, vamos na missa com essa roupa, desse jeito, nessa hora. Agora não, eu preciso me organizar sozinha em todos esses aspectos, sem sair daquilo que a minha congregação me pede, do que está no documento próprio nosso, né, da Constituição. E como que eu integro isso com o modo com que as irmãs pensam a respeito? Dentro da expectativa que a congregação tem de mim, da expectativa que eu tenho da congregação, do pensamento que a congregação tem acerca do que eu precisaria fazer e do que eu penso que preciso.
Então, me sinto nesse momento em que o senhor partilha, né, de o que eu faço agora que eu saí desse aquário, e ao mesmo tempo estando nele, porque eu ainda tenho uma formadora que é a irmã Angélica, mas nesse processo onde eu me encontro, né? Então, eu achei muito importante esse vídeo no caminho que ele nos convida a assumir a minha parte nessa cooperação e caminhar juntos. Mas ainda me fica a pergunta, que parte? Se ainda não entendi bem o processo, né? Mas muito rica a partilha dele. Eu acho interessante quando você traz o elemento da opinião, porque o vídeo é antigo, 2015, e ele não traz, ele não toca num elemento que nos últimos anos tem se tornado muito importante, que é a compreensão daquilo que tem se chamado de pós-verdade, né? Esse fenômeno de que tudo pudesse ser tratado como se fosse opinião, né? Como se todo mundo estivesse habilitado a falar sobre tudo. Porque houve um tempo, no tempo das palavras absolutas, havia quem falava e havia quem não falava. Havia quem falava que tinha o direito, que tinha o lugar de falar, e havia aquele que não tinha esse lugar, que não tinha esse direito, e que esse poderia escutar só, escutar e executar. O nosso tempo abriu a possibilidade que todo mundo possa falar sobre tudo, né? E o grande elemento que mudou essa maneira de compreender o lugar de fala talvez tenha sido o advento das redes sociais, né? Na rede social, todo mundo tem lugar igual de fala. Antes disso, havia outras experiências, mas eram um pouco diferentes. Por exemplo, vocês já usaram alguma vez essa Wikipédia para fazer consulta? Já usaram? E quem que produz aquele conteúdo? A comunidade de usuários, né? Você pode ir lá, esse verbete ainda não tem conteúdo, acrescente um conteúdo aqui. Você vai lá e sobe um conteúdo. E quem valida aquele conteúdo como sendo verdadeiro? A comunidade de usuários. É a comunidade que vai corrigindo, não, isso não é bem assim. Não, tem um elemento novo aqui, tem uma nuance aqui. Quer dizer, a própria comunidade, ela produz, ela valida e ela consome. Isso é novo, né? Isso não era assim há 100 anos atrás. Havia uma palavra, por exemplo, o historiador tinha uma palavra sobre o fato histórico, sobre a memória do fato histórico, que era uma palavra de autoridade. E diante dessa palavra, você discutia com conhecimento de causa, com conhecimento similar, paritário àquele da autoridade do assunto. Isso vale até para a Wikipédia. Para a rede social não vale, por exemplo. Na rede social, você vai encontrar o especialista do assunto e eu, se quiser, que sou mais por fora do que qualquer coisa, e discutindo de igual para igual. Como se tudo fosse uma questão de opinião, né? Como se tudo estivesse à disposição de uma apreciação de opinião. Isso vale para a pandemia, né? Quer dizer, se a máscara é eficiente, se não é, se a pandemia acabou, não acabou, se a vacina faz bem ou faz mal, virou um assunto de opinião. Como se qualquer um de nós estivesse habilitado a dar uma sentença sobre isso. Na vida religiosa, a mesma coisa, né? É como se os elementos da interpretação do carisma fossem uma questão de opinião. Como se a maneira de experimentar, de vivenciar, de propor o carisma fosse uma questão da minha experiência. Como se a minha experiência, que, claro, no todo do corpo da congregação, do corpo formativo, é claro que ela conta, mas como se ela fosse o critério de validação da verdade ou da vivacidade daquela experiência do carisma. Como se tudo fosse uma questão de opinião. Isso é novo. Isso é novo. E a maneira de lidar... O negacionismo é uma expressão desse fenômeno chamado de pós-verdade. E aquilo que o Ricardo Guimarães, no vídeo, põe como ponto final de uma sociedade do conhecimento, nesse nosso momento já da pandemia, convive lado a lado com uma sociedade do desconhecimento, uma sociedade da opinião, né, em que o conhecimento produzido tem que discutir de igual para igual com a fake news, com o negacionismo, com a opinião. Então, esse é um dado novo, que já vinha antes da pandemia e que foi potencializado pela pandemia, e que nos toma de cheio, porque, afinal de contas, como discutir constituições da congregação com opinião? Como discutir regra de vida como se fosse opinião? Como discutir os elementos fundamentais do carisma, a atualização do carisma da fundadora, como se fosse uma opinião, né? Quer dizer, o lugar da formação não é esse lugar da república, né, em que a gente vota e a maioria
e a maioria decide. Nós não somos uma república, nós somos uma comunhão. É diferente, né? A igreja não é, se não é uma república, também não quer dizer que possa ser uma monarquia, né? Não é. O fato de dizer que nós não somos uma república não nos autoriza a sermos uma monarquia absoluta, mas nós somos uma comunhão. Lidar com a comunhão, com a construção do consenso, com a construção da fraternidade, é muito mais exigente do que lidar com a democracia, por exemplo, né? Com a democracia republicana. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de preferência, é uma questão de fidelidade e de testemunho. É nesse lugar que nós estamos. Então, como lidar com essas ambiguidades, e acho que aqui o seu questionamento é interessante, Sabrina, como lidar com os dilemas de uma sociedade do conhecimento ou do desconhecimento, se nós falamos a partir de um outro lugar, que é o lugar da comunhão e da fraternidade. Esse problema não existia 50 anos atrás. Esse problema caiu no colo nosso, que por graça ou por desgraça somos aqueles que temos que resolver, né? Então, boa sorte para nós. Obrigado, Sabrina. Algum outro elemento do vídeo chama a atenção de vocês? Bom, Frei, para mim chama a atenção quando ele vai falar sobre o caminhar juntos, porque, igual o Frei falou, né? Sair dessas fases gera muito conflito, né? Sair da dependência para independência e depois para a maturidade gera alguns benefícios, né, para nós, mas gera também alguns conflitos, né? Mas igual o Frei falou, né, a questão da interdependência, porque eu posso ter um conhecimento numa área, outra pessoa até na outra área, então nós podemos nos complementar, né? Igual o Frei Patrício vai dizer no livro, né, que ninguém pode viver sozinho, né? Precisamos um do outro. Então, me chama muita atenção essa questão quando ele fala do caminhar juntos. Obrigado. E nessa relação é interessante porque ele compara essa evolução à infantilidade, à adolescência, à juventude e à maturidade da vida adulta. É interessante porque na infância, seja a infância mesmo da idade, seja a infância da vida emocional, da descoberta do amor e do afeto, seja a infância da formação, a gente vive aquela relação, eu preciso de você. Eu preciso de você, porque sem você eu não existo. Né? A criança, se ela não for cuidada, ela morre. Aquele que descobre a graça de amar, se não for amado de volta, ele morre. Aquele que acabou de chegar na congregação, se não for cuidado, ele morre. E a vocação morre também. Então, quer dizer, há um momento de eu preciso, é uma necessidade vital. O passo seguinte, que é o passo da adolescência, é aquele da revolta, eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Né? Isso vale para a adolescência da idade, isso vale para a adolescência da vida do amor e do afeto, né? Que é quando a gente não ama ninguém, não quer ninguém, não gosta de ninguém. Isso vale também para a vida religiosa. Né? E geralmente essa adolescência ela vem um pouco no juniorato. Né? Essa adolescência de se acreditar senhor, senhora do próprio caminho. De dizer que eu não preciso de congregação, não preciso de formadora, não preciso de constituições, eu não preciso de nada. Eu dei conta de entender e vou seguir. Né? Essa adolescência faz parte um pouco do processo, todos nós passamos por ela de alguma maneira. E aí vem a fase derradeira, que tem que ser reinterpretada a vida inteira, que é aquela de, é verdade, eu não preciso de você, mas eu quero caminhar do seu lado. Não porque eu precise, mas porque eu desejo, porque é a minha opção de vida. Eu caminho com você não por falta de opção, mas porque eu fiz a opção de caminhar com você. Percebe? É nesse sentido que eu brinco com os meus formandos aqui. Olha, quem não tem coragem de sair, não serve para ficar. Porque não serve. Porque quem não tem coragem de fazer outras opções, também não tem coragem de fazer essa opção. Essa opção não pode ser uma inércia. Essa opção não pode revelar a falta de opções. Ela precisa ser realmente uma opção, uma escolha. Agora, isso é o derradeiro passo. Porque antes disso vem, eu preciso de você. Eu não preciso de você. Eu quero. E eu opto por caminhar aqui e com você. É esse caminho da interdependência.
né, em que eu não dependo, mas eu desejo. Né? Isso vale. É muito engraçado ouvir, às vezes, os casais no confessionário ou fora dele, ou nas entrevistas de noivos, né? Dá muito trabalho, às vezes, lidar com essas realidades assim de quem ainda vive na dependência. Eu vou me casar porque eu preciso dele, porque eu preciso dela. Não, você não precisa. Deixa eu contar um segredo, você não precisa. Você precisa, você vai se você quiser realmente viver ao lado dele e dela. Não porque precisa, mas porque deseja. É diferente. Você não vai professar porque precisa. Porque se você não professar, você não sabe viver de outro jeito. Não é isso. Mas você vai professar porque deseja essa vida. Porque dentre as opções que você tem, você deseja essa e não outra. Na nossa Ratio Formazione se diz com todas as letras: se o vocacionado não estiver convencido do desejo de ser frade, que não seja nem admitido ao postulado. Porque ele não vai entrar porque faltam opções. Ele não vai entrar só porque quer ser padre. Ele vai entrar se ele tiver desejo dessa vida religiosa, desse carisma, dentre as opções que ele tem. E ele tem. Quer dizer, a gente não pode... Já foi isso o tempo que a gente apresentava a nossa vida religiosa para as vocacionadas, para os vocacionados, como se fosse a única opção de vida. Ou como se fosse a melhor opção de vida. Não é a vocação das vocações. É uma vocação boa, deliciosa, prazerosa, realizadora, como outras tantas. Que a gente opta porque deseja, que a gente opta porque nos toca o coração, mas é opção. É interdependência, não é dependência, mas também não é independência. De fato, é um elemento muito interessante, dos meus preferidos nesse vídeo. É esse que evoca a liberdade de desejar. É uma opção de liberdade e não uma falta de opções. Né? Ainda algum outro elemento chama a atenção de vocês? Ô, Frei, nessa discussão que foi colocada, me veio, né, essa questão dessa saída, né? Esse sair ou essas novas também comunidades que são formadas. Um questionamento, né? Será que, devido a gente não estar conseguindo fazer esse caminho, muitas vezes, né, de ter essa interdependência, ou de quem está fazendo o caminho não conseguir chegar a essa interdependência, né? Será que não é por isso, né, que estamos com essa evasão, esses novos carismas que vão surgindo, né, dessas comunidades que muitas vezes dizem, né, que a vida religiosa está ficando antiga, velha, né, e que por isso que surgem esses novos carismas, mas será que nós, né, não estamos buscando, por não buscarmos essa interdependência, não estamos barrando isso, né, que o nosso carisma atinja esse todo, esse caminho? A gente sabe, né, que o Espírito Santo ele vai suscitando quando não estamos correspondendo àquilo que Deus quer, né? Então, não sei, me veio esse questionamento. E é uma questão interessantíssima, eu penso. É um fenômeno complexo, né, que sempre terá muitos elementos para serem considerados. Mas, assim, de modo muito simples. De nossa parte, que nós somos de congregações mais antigas, de ordens mais antigas, quase sempre tem uma espécie de suspeita em relação a essas novas expressões de vida religiosa. Né? Parece que, de nossa parte, há uma espécie de receio de reconhecer que, às vezes, algumas expressões históricas da nossa maneira de compreender, de viver o carisma, realmente têm que ir ficando para trás. Né? Que algumas coisas que, em alguns momentos, foram absolutamente significativas, em algum momento pode deixar de ser. E pode se tornar periférico, secundário. E, aos poucos, pode ter que ser abandonado mesmo. Porque certas experiências... Nenhuma experiência histórica sozinha diz o carisma inteiro. Né? Cada expressão histórica diz o carisma provocado por aquelas condições, especificamente. E que se mudam as condições, se mudam as perguntas, a resposta tem que mudar, por uma questão de fidelidade. Né? Ser fiel não significa repetir as mesmas coisas. Ser fiel significa, se mudam as perguntas, eu preciso, por fidelidade, fazer o carisma responder de modo diferente. Então, derrubado esse preconceito inicial, dessa suspeita de que, às vezes,
essas novas formas de vida religiosa, de algum modo, desqualifiquem as nossas congregações e nossas ordens, acho que aqui nasce uma questão que é muito séria, né? Em que, ou quais perguntas fundamentais do coração, às vezes do vocacionado e da vocacionada, às vezes encontram lá uma resposta mais credível, que convence, que acolhe, e que às vezes entre nós não conseguimos escutar com cuidado e responder com reverência. Acho que essa pergunta é fundamental, para que a gente não se torne uma peça de museu mesmo, né? Porque tem certas expressões de vida religiosa que a gente olha com a mesma reverência que olha as pirâmides do Egito, assim. São lindas, são monumentais, mas não serve para nada, né? A gente acha lindo, mas ninguém quer morar lá dentro, né? A gente acha maravilhoso, mas ninguém quer fazer dali um convento, né? Porque não perdeu a razão de ser, né? Disse para uma necessidade. A necessidade passou e virou uma peça de museu que a gente olha, admira, mas segue, né? Isso vale para certos trabalhos, isso vale para certas maneiras de experimentar o carisma, isso vale muito concretamente para algumas formas de oração, para alguns pressupostos da formação. Quer dizer, a coragem de interpretar criticamente, e os critérios virão das perguntas que o tempo faz, e aí, nessa hora, os vocacionados, as vocacionadas, os formandos, as formandas, são meio que porta-vozes desses grandes questionamentos de cada tempo. Se deixar atravessar por isso é fundamental, para que a gente não se torne isso que, às vezes, também por um olhar obtuso, essas novas expressões podem apontar para nós e dizer: ah lá, tá vendo? É como a pirâmide do Egito. É linda, mas já passou. Bom, aqui fizemos uma tempestade medonha de elementos, né? Mas não está mal, não. Eu acho que é nessas horas que surgem as grandes contribuições. O que nós vamos fazer agora é dar um pouco forma a esses questionamentos que até agora apareceram em forma de tempestade. Então, de volta lá à tela. Frei, por favor. Sim. Queria só fazermos aqui um ajuste, Uhum. porque aí na questão do tempo, não é? Porque nós teríamos aqui no nosso pronto, houve esse pouquinho de atraso ali nesses ajustes, mas teríamos aqui um intervalo a partir de agora 11h30, não é? Até as 12h30. Então eu queria aí reações, não é? Da plateia, o que acha? Podemos ir mais um pouquinho, paramos para outro momento por causa da questão dos outros países também ali que já estão. Não mas sei. Deixa eu entender, nós vamos até às 11h30, certo? Vamos até 11h30, tá certo, não tem. São 10h40 agora. Desculpa, Frei, desculpa. Ela tá no de verão. Tá tudo certo. Mas então, Frei, agora eu queria comentar um pouquinho, ainda bem, eu queria comentar um pouquinho nessa questão, não é, que eu vejo muito esta pirâmide aí do desenvolvimento humano, não é? Sobretudo nessa questão da relação com o outro, né? Dependência, independência e interdependência. Sobretudo, eu vejo assim, não é? Que a congregação não é fundada, por exemplo, não é? Fundada na Europa, não é? Vem com todos os seus valores, não é? Vem para a África, para a América, etc. E, querendo ou não, nos cria, né, aquela dependência que muitas das vezes queremos sair, não é, caminhar para o outro estágio, mas que às vezes também nos sentimos cômodas de ficar, não é, nesta dependência, porque é muito confortável, não é, ficar ali, não é, na dependência do outro. Só que nessa transição também, não é, da dependência, não é, da independência, tem que haver realmente um caminho de abertura, não é? De caminhar, nessa perspectiva de caminhar junto para aceitar e irmos para diante, para interdependência, porque nesta questão da independência, se não for bem trabalhado, bem interpretado, podemos ficar ali, criarmos também um fechamento, não é? Eu me fecho aqui, não é? Porque eu tenho minha cultura, porque eu tenho meus valores, então eu não aceito o outro diferente.
não é? Acho que agora eu quero independência, então ficamos só entre nós e eu não aceito também o outro, não é? O diferente. Aí eu vejo um grande perigo, sobretudo nessas nossas congregações, não é? Que temos essa interculturalidade, não é? Nessa questão de aceitar o outro, caminhar com o outro, ver que eu desejo o outro, não é? Desejo também a cultura do outro para eu crescer, porque se eu não me abro, eu não cresço e posso também morrer ali. Então, vejo muito essa necessidade da gente caminhar para a interdependência, não é? No sentido de valorizar aquilo que é nosso, do que é nossa cultura, mas também valorizar o outro, para juntos, então, abraçarmos este grande projeto, não é, que é o reino, porque se for sozinho, se eu me fecho, sou eu, minha cultura, podemos morrer nisso. Então, vi muito interessante realmente essa pirâmide aqui, sobre a relação com o outro, né? A necessidade da gente se abrir para o novo, sobretudo este mundo hoje globalizado, não é? Que abre tantas portas, tantos caminhos, e que se eu não me concentro naquilo que é o essencial, que são os valores fundamentais do reino, os valores que estão ali, que as nossas constituições nos orientam, então eu também posso me perder. Estou nessa necessidade de independência e não caminhar para a interdependência. Obrigada. Não, e é muito interessante porque você percebe que é exatamente nessa passagem não feita é que reside, por exemplo, aquele fenômeno que nos é muito familiar na vida religiosa. Entre vocês, não. Estou dizendo aquilo que eu vi por aí. Por exemplo, do abuso da autoridade, do abuso da... Quer dizer, é essa passagem que não é feita, né? E a pessoa recusa, às vezes, porque, quer dizer, agora que finalmente chegou a parte dela comer um pedaço maior do bolo, agora ela vai dizer que não precisa, né? Agora que ela vai renunciar, então, a isso. Todos nós já vimos isso. Alguém que fez um caminho muito sofrido na formação inicial e aí assume a formação e tinha todos os elementos para dizer, não, eu sei o que eu passei, então eu vou propor um caminho diferente. Aí vai e faz pior. Aí vai e submete uma tirania 7 vezes pior do que aquela que ela passou. Né? Todos nós já vimos isso em algum lugar por aí, por esse mundo de meu Deus. Né? Quer dizer, é exatamente essa passagem da dependência para a independência que não chega à interdependência. É essa maioridade mal compreendida, essa autonomia mal gerida, né? Pois é, e essa não passagem, essa recusa do passo final da maturidade, me parece que gera esse cenário que nós poderíamos chamar de abuso, e isso é muito sério. Né? É o sujeito que, por várias razões, às vezes por fragilidade, às vezes por orgulho, às vezes por recusa, não consegue dar o passo seguinte. E aí a gente não consegue avançar, porque quando finalmente chega a hora de dar uma contribuição que é diferenciada, de dar uma contribuição que nasce desse bojo muito sincero da existência, a gente às vezes faz opções que dizem o contrário daquilo que nós brigamos a formação inicial inteira. Né? A gente passa a vida brigando com umas coisas, e quando nos cai no colo a chance de fazer alguma coisa diferente, acaba por medo, por covardia, ou por recusa explícita, deliberada, acaba fazendo a mesma coisa ou pior. É a falta dessa passagem que você acentua, e me parece muito, muito séria, muito delicada, sobretudo pensando naquilo que dizíamos agora há pouco, a minha conterrânea mineira que dizia, a Sabrina dizia, desse nosso momento, às vezes, de individualidades muito individualistas, de subjetividades muito subjetivistas, de o cuidado do próprio caminho, que se torna um cuidado exclusivo do próprio caminho. Né? Essa passagem de autonomias não amadurecidas, né? De maturidades não amadurecidas suficientemente. Me parece que aqui nós temos um problema sério para resolver na vida religiosa. Né? É um problema que acaba impedindo esse passo final que você diz, que é esse caminho de uma maturidade livre, responsável, e por isso mesmo capaz do dom e da entrega da vida. Sem isso, uma autonomia mal gerida nesse sentido não é capaz de entrega. Em última instância, não é capaz de amor naquilo que ele significa para nós na vida religiosa. É grave. É grave. É grave. E vocês ficam rindo porque sabem que é verdade, e também, assim como eu, já viram isso por aí, em algum lugar. Bom,
Dando forma, então, a essas coisas, todo mundo conhece isso aqui? Sim. Como é que se chama isso aí na terra de vocês? Abacate? Alguém chama de outro nome que não abacate? Não, né? As angolanas comem com pão. Com pão. Acho massa. Ah, muito bem. E aí tempera com o quê? Com pão. Com pão, só abacate e pão. Ok. Com açúcar também. Com açúcar? Assim. Aham. Na Europa se come isso? Cadê as portuguesas? Não come, não? Bom, eu estou brincando com essa história do abacate, porque, na verdade, quem contou essa história foi o professor Fernando Carnal, Leandro Carnal. Na época ele não era essa estrela que é hoje. Na época que eu conheci, ele deu uma aula inaugural no curso de História da Universidade Federal de Uberlândia, em 2008, no primeiro semestre. E ele dava esse exemplo do abacate, que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, que a avó dele, como boa brasileira que era, estava convencida de que abacate é uma fruta, e que por isso ela deve ser comida doce, né, com açúcar ou com leite, ou enfim. Assim como se come banana, assim como se come laranja, assim como se come maçã. E aí ele jovenzinho que era, tentava explicar para a senhora a avó dele que, por exemplo, em vários lugares do mundo, aliás, na maioria dos países do mundo, abacate não é comido doce, mas ele se come salgado, né? Se come como um patê, se come como uma massa que vai depois ser temperada com sal, com azeite, com outras coisas, com especiarias, e vira uma coisa muito gostosa, mas salgada. E a avó dele disse, não, isso dá diarreia. E ele dizia, não, mas, vó, o mundo inteiro come assim, é só nós que comemos doce. E a avó dizia, mas será possível que ninguém sabe que isso dá diarreia? Né? Veja, para a avó dele, e a brincadeira do abacate é interessante porque ela revela um modo de pensar. Veja, não é uma questão de argumentos, não é uma questão de ter boas razões. Abacate com sal dá diarreia, ponto. Não há o que questionar em relação a isso. E por mais que você use argumentos de convencimento, a convicção está posta e ela não está em discussão. Esse modo de pensar é um modo de uma geração que já se foi, ou que está indo. Né? Há bem pouco tempo atrás, certas convicções, posições, elas eram muito claras. E não era uma questão de boas argumentações para dizer que não é assim. Era uma questão posta. Por exemplo, você consegue imaginar os seus avós se perguntando qual é que é a razão pela qual um casal deve se casar na igreja? Você consegue imaginar sua avó se perguntando isso? Você consegue imaginar, por outro lado, você consegue imaginar seus irmãos e irmãs mais velhos ou pouco mais novos do que você compreendendo a obrigação de se casar na igreja, por exemplo? Né? Quer dizer, por que um casal, logo que o filho nasce, tem que batizar seu filho? Essa pergunta há 50 anos não existia. Né? É assim porque tem que ser assim, é assim porque faz parte. Veja, não é uma questão de maldade, é uma questão de modo de pensar, de estrutura de mentalidade. A mentalidade moderna, ela tem aquilo que Descartes chamava de verdades claras e evidentes. Está demonstrado. Isso não está em questionamento. Se alguém de vocês já leu o discurso do método de René Descartes, ele trabalha com a dúvida de maneira provisória. A dúvida serve para conduzir à certeza. Mas uma vez que você tem certeza, você não volta à dúvida. Porque a certeza está demonstrada de modo claro e evidente. Isso é um livro, chama-se Discurso do Método, mas ele fundamentou um edifício inteiro da mentalidade do Ocidente. E isso chegou até a minha avó, como dizia o Karnal, que estava convencida de que abacate com sal dá diarreia. E acabou. Isso não está em questão mais. Né? E que gera certas distorções, né, da compreensão, que não por maldade, mas por limite da mentalidade. Né? Ele continuava o exemplo dizendo assim que a avó dele, quando queria falar mal do nosso tempo, dizia assim, pois é, hoje as pessoas são muito violentas. Antigamente as pessoas se tratavam bem. Ele dizia, vó, como assim? Não antigamente não tinha essa violência toda. Vó, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, não era assim. Hoje é que as pessoas são violentas. Né? Hoje é que esse mundo está perdido. Né? E aí, de repente, no instante seguinte, quando a avó começava a contar as histórias da juventude dela,
Ele dizia, tá vendo, o mundo sempre teve perdido, a senhora é que fazia parte daquele tempo e não percebia. Né? A gente, quando está dentro, não percebe. Então, esse limite da questão posta, isso é a herança de uma mentalidade que se foi. A nossa geração não trabalha dessa maneira. A nossa geração trabalha com a dúvida de maneira permanente. A dúvida, a questão, é o nosso modo de nos relacionarmos com a verdade. Por exemplo, se você disser hoje para uma criança de 5 anos que os homens têm mais dentes do que as mulheres, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a boca e vai contar. É claro. Ou vai consultar no Google. Das duas, uma. Ou ele vai abrir a boca e vai contar, ou ele vai perguntar para o Google se isso é verdade. Por quê? Porque a experimentação, o questionamento, é um modo de conhecer. Há muito pouco tempo atrás, na nossa história de humanidade, alguém poderia ouvir e simplesmente dar por certo, porque Aristóteles disse que era assim. Porque Santo Tomás de Aquino confirmou que era assim. Então era assim. Percebe? Essa nossa maneira de duvidar e de experimentar a verdade, isso é novo. Isso é do século XVII para cá. E nesse nosso tempo da pandemia, que escancarou tantas incertezas que nós vivemos, a dúvida se tornou uma casa permanente do nosso conhecimento. Então, o abacate, tanto faz com sal ou com açúcar ou com outras coisas, ele vai continuar sendo abacate. E nem por isso vai dar diarreia. Né? Só que entre discutir se é, se não é, se é verdade, se não é, já foi muita diarreia de conhecimento, porque para nós a dúvida ela é permanente, ela escorre mesmo. Então, por isso, esse nosso tempo é um tempo de crises, e é isso que está aí. Do mundo de certezas absolutas a um estado permanente de dúvida. De crise dos próprios instrumentos de análise. Porque nós aprendemos que os instrumentos de análise também têm que mudar. Senão vira igual aquele cientista, né? Que tinha uma aranha e ele queria ver com quantas pernas a aranha conseguia andar. Vocês sabem essa história. E aí ele arrancou uma perna da aranha e disse para a aranha, aranha, anda. E a aranha andou. E aí ele arrancou a segunda, ela ficou só com 6. E ele arrancou a terceira, e ele arrancou a quarta, e ficou só uma perninha na aranha. E ele ainda disse a ela, aranha, anda, e ela se arrastou com uma perninha só. Aí ele arrancou a última perna da aranha e disse a ela, aranha, anda. E ela não se moveu. Ele foi e anotou a conclusão do seu estudo, que a aranha, quando não tem pernas, ela perde a capacidade de escutar. Ela fica surda. Essa é a conclusão do seu estudo. Veja, o instrumento de análise tem que evoluir, porque senão a gente continua avaliando o mundo de hoje com os critérios do abacate dando diarreia, percebe? A gente continua avaliando as realidades de um tempo com os instrumentos de análise de outro tempo. É por isso que é muito fácil, e é sintoma de velhice, que não tem nada a ver com a idade, é sintoma de velhice quando alguém começa a pintar o passado muito dourado para dizer que o presente não presta. Ah, porque no meu tempo é que era bom. No meu tempo a coisa era assim, assim, assim. Sintoma de velhice. É sintoma de que os instrumentos de análise não foram atualizados. É sinal de que continua compreendendo um tempo com os instrumentos de análise de outro tempo. Se a gente faz isso, nós não damos conta de lidar com o paradoxo. Porque o paradoxo é exatamente a capacidade de colocar em dúvida e de compreender que uma coisa pode ser e não ser em sentidos diferentes ao mesmo tempo. Que uma realidade pode dizer uma coisa para um e uma coisa para outro ao mesmo tempo, e isso não tem que ser um problema. O nosso tempo é um tempo do paradoxo. E nós precisamos dar conta do paradoxo para poder dar conta de compreender esse tempo. Por exemplo, quando começou a pandemia, vocês lembram de muita gente dizendo assim, esse tempo de pandemia, à medida que expõe as nossas fragilidades e as nossas incertezas, esse tempo certamente vai nos tornar muito mais humanos e nós vamos sair do lado de lá muito mais solidários e muito mais capazes de sentir a dor do outro. 2 anos depois, e o que aconteceu? Quer dizer, parece que nós continuamos tão insensíveis, quiçá até mais. Né? Parece que as contradições sociais e políticas e de direitos se aprofundaram ainda mais. Os ricos nunca foram tão ricos, os pobres nunca foram tão pobres. Quer dizer, a gente continua lidando com as mesmas contradições que lidava antes. É um paradoxo.
É um paradoxo. Que a necessidade não tenha nos feito ver a necessidade e que a dor não nos tenha tornado mais sensíveis à dor. Mas compreender que o humano tem seus paradoxos e que os paradoxos são possíveis é uma condição do nosso tempo. Porque sem isso, alguma coisa sempre vai nos escapar. E nós vamos estar sempre lidando com as pessoas parecendo que alguma coisa nelas nos escapa, porque nós não fomos capazes de compreender a sua complexidade. Quer dizer, sem condenações sumárias. Não se trata de sair condenando tudo aquilo que nós não compreendemos, mas também sem idealizações ingênuas. O nosso tempo tem armadilhas de conhecimento. E é preciso dar conta de compreender, de saber, de com prudência ir trilhando os passos desse conhecimento. E aí, aqui eu estou seguindo muito de perto um autor chamado Denis Villepellé, da escola de catequese francesa, que ele fala que o nosso tempo, que ele chama de mundo plural, tem 4 características e 4 desafios. E acho que o livrinho que ele fala isso se chama O Futuro da Catequese, mas poderia ser muito bem o futuro da formação, ou o futuro da vida religiosa, ou o futuro da educação, tanto faz, porque serve para tudo isso. Se você muda o objeto, os instrumentos de análise me parece que ainda fazem muito sentido. É um livro também antes da pandemia, mas, como estou dizendo, eu realmente não acredito, junto com tanta gente que diz isso, que a pandemia tenha trazido algo propriamente novo. Eu acredito que ela acentuou elementos que já estavam presentes antes. Para mim, os 4 elementos que ele vai apresentar aqui permanecem profundamente válidos, escancarados e agravados pela pandemia. E a primeira coisa que ele coloca é a multireferencialidade. E nós falamos isso já várias vezes, né? A multireferencialidade como sendo esse lugar de palavras não absolutas, esse lugar de palavras não determinantes e não autoritativas sozinhas. Mas as referências serão várias. E aí a formadora não se assuste quando a palavra dela não for a única referência para a formanda. Como diz o Padre Zezinho, né? Eu lembro quando eu era criança escutar o Padre Zezinho cantando assim: eu vim de lá do interior, lembra? Onde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. E lá, pelos santos, ele fala assim, que nesse nosso tempo, a televisão, o rádio, o jornal, porque não tinha internet naquele tempo, né? Então era televisão, o rádio e o jornal. A televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. E eu, adolescente, pensava, dependendo de quem é o padre, dou razão ao povo. Dependendo do jeito que ele fala e da sua incapacidade de convencer, dou razão ao povo. Quer dizer, a palavra do padre no altar não é mais a única referência. A palavra da autoridade científica não é mais a única referência. A palavra do pai de família ou da autoridade política não é a única referência. Então, é um mundo multireferenciado. E a capacidade de comunicar, veja, quanto mais o padre acreditar que a palavra dele é a única referência, mais a televisão, o rádio e o jornal vão convencer mais do que ele. Porque enquanto ele acreditar que essa palavra é hegemônica, ele não consegue se comunicar nesse mundo plural. Conversar nesse mundo plural implica a capacidade do diálogo com outras referências. Não tem outro jeito. Ou a gente dá conta de lidar com essas diferenças de referências, ou nós vamos ser cada vez mais apenas uma voz que grita no vazio, porque as palavras hegemônicas passaram. Então, dá conta da contradição da referência, dá conta de ser contradito, de ser questionado, de ser criticado. Isso não sei se vocês já viram isso, mesmo na academia, é muito engraçado. Quando você encontra, às vezes, algum professor ou alguma autoridade acadêmica que não dá conta de ser contradita, não dá conta de ser questionada no seu papel de conhecimento. Isso é a imagem de um professor que já foi, né? Aquela imagem do professor que despeja no aluno um conteúdo pronto, que o aluno é um prato vazio que ele vai enchendo com conteúdo. Isso passou, né? Quem trabalha com educação sabe disso melhor do que eu. Isso passou. É preciso compreender que as referências são muitas, e dialogar com essas muitas referências é condição para qualquer processo de aprendizado. Isso vale para a formação, né? Desconsiderar aquilo que a formanda, que o formando, que a vocacionada traz, significa a falência do processo formativo de saída. Se você não considera a história de referências que traz aquela pessoa até ali.
Você tem que partir disso, né? Você pode até conduzi-lo, conduzi-la a um caminho diferente, um caminho de passos mais largos, mais profundos, mais corajosos, mas ignorar o caminho que atrasa até ali significa não conduzi-la a lugar nenhum. Não subestimar a multiplicidade de referências. É a primeira condição que o Villers-Pellet coloca nesse nosso tempo de mundo plural. A segunda são novas experiências de tempo e de espaço. De fato, isso mudou. Eu sou de uma família, meu avô tinha 8 filhos. E meu avô, já agora, já mais velho, é alguém que, por exemplo, vir de Caratinga a Belo Horizonte exige assim, um planejamento de meses. É uma viagem dificílima, demoradíssima, uma viagem que demanda um planejamento assim, mental enorme. Porque eu entendo bem, para ele que morava lá na zona rural de Caratinga, chegar a Belo Horizonte com mulher e com 8 filhos, há 50 anos atrás, você imagina que dispêndio de dinheiro e de esforço que não era isso, né, com os meios de transporte e de comunicação precários daquele tempo. Hoje, vocês que são uma congregação desse tamanho que está no mundo inteiro, hoje você dorme num avião aqui e acorda na Angola. Você dorme num avião aqui e acorda em Lisboa. Quer dizer, as referências mudam assim, de tempo e de espaço. Né? O problema é que isso não é só uma questão de meios. Esse negócio aqui não é só um instrumento, porque de tanto capinar com a enxada, a sua mão toma a forma da enxada, né? Assim, os calos não vão deixando a sua mão com o formato de pegar a enxada. De tanto digitar no computador, os seus dedos não ficam tortos igual as teclas. De tanto ficar encurvado na frente dele, a sua coluna não se encurva na direção dele. De tanto usar esse negócio, a nossa cabeça passa a funcionar no ritmo desse negócio. E o problema é que a gente está aqui agora, e falar aqui e agora, para nós que estamos aqui, já é um problema, porque o meu aqui é o meu quarto em Belo Horizonte, o aqui de cada um de vocês é onde? Né? É uma confluência de aquis. Como que é possível que a gente estabeleça um diálogo desde tantos lugares diferentes, desde tantas referências diferentes? Ou o meu agora são 11h08 da manhã. Né? Daqui a pouco eu vou almoçar. O agora de vocês é qual? Cada qual está num agora diferente. Né? O agora da minha vida é um. O agora da sua vida, com seus dilemas e com as suas preocupações, é outro. Veja, e nós estamos aqui, conversando, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Esse lugar e esse tempo são reais? É claro que são. Eles são virtuais, mas eles são reais. Me conta qual cabeça que dá conta de conviver com uma complexidade desse tamanho sem pirar um pouco, né? sem surtar um pouco de vez em quando. Porque antigamente a gente ia para uma reunião, tinha um tempo de deslocamento. A gente ia pensando na reunião, chegava lá, discutia, aí a reunião acabava, aí tinha um café, eles tomavam um café, riam um pouco da seriedade da reunião, ridicularizavam um pouco a formalidade da reunião e iam embora, pensando naquelas coisas, e aquilo tinha um tempo de descer. Hoje você termina uma reunião, fecha a janela, abre a outra janela e começa a outra. É como se você fechasse uma gaveta inteira na sua cabeça e abrisse outra. Quer dizer, eu poderia parar aqui às 11h30 daqui a pouco e abrir uma janela com o meu conselho acadêmico lá no ISTA, para discutir a visita que o MEC vai nos fazer daqui a um mês. Ora, mas é outro mundo, completamente diferente. Pois é. Quem que dá conta disso? Me conta. A pandemia está aí, com esse excesso de comunicação virtual que quase nos enlouqueceu. Né? A relação com o tempo e com o espaço mudou. Só que tempo e espaço são categorias da cabeça da gente. E quais são os efeitos de um tempo e de um espaço tão acelerados na produção de conhecimento, na construção das relações? Quer dizer, até que ponto que esse ritmo e esse modo de ocupar o lugar, que a gente pode estar aqui, mas o telefone pode estar aqui me chamando para outro lugar o tempo todo, que a gente pode estar aqui falando de uma coisa, mas ao mesmo tempo respondendo mensagens de outras tantas coisas, de que jeito que a gente passa a estabelecer as relações e a construção de si mesmo e da relação com o outro a partir dessa aceleração do tempo e de estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Percebe? No fundo, a virtualidade mudou completamente
a nossa maneira de nos relacionar com o mundo e com o tempo e com o lugar, com consequências muito, muito objetivas na nossa maneira de ocupar esse lugar chamado mundo e de viver nesse momento chamado tempo. Então, não considerar isso também é um problema nesse nosso momento. A terceira característica é a primazia da tela. Quer dizer, nós somos uma... Não me consta que a fundadora de vocês tenha deixado um vídeo, né? Dizendo quais eram as suas inspirações originais. Não deixou, até onde eu sei. Né? Também não deixou um podcast, a gente ouvir enquanto caminha, enquanto faz uma caminhada no parque. Não, ela deixou textos. Não é verdade? Nós somos uma religião da palavra. Né? Nós não temos um vídeo sagrado, nós temos um livro sagrado. É diferente. Né? Nós somos tradicionalmente uma religião da palavra, uma religião do texto. E, de repente, nós estamos diante do mundo em que a palavra perdeu a primazia. Nós estamos na primazia da imagem, a primazia da tela. A imagem diz mais do que as palavras, a gente já se acostumou com isso. Experimenta fazer isso. Posta um texto num site ou numa rede social e posta uma foto e veja qual vai ter mais engajamento. Né? É simples assim. É simples assim. Veja qual vai ter mais engajamento. Experimenta ler um texto com os estudantes, com os formandos, com as formandas. Experimenta assistir um vídeo curto e fazer uma interação. Quer dizer, ao invés de passar o vídeo da Timos, eu poderia ter projetado um parágrafo que falasse sobre aquelas coisas. Duvido que nós ficaríamos 40 minutos falando disso. Percebe? A primazia da imagem, a primazia da tela, a primazia, agora ainda mais, da virtualidade, ela precisa ser considerada, porque nós somos, nesse sentido, pós-hipermodernos. Nós já estamos diante de uma primazia, de um esvaziamento da palavra, e é perigoso, porque a gente vai perdendo a capacidade de comunicar, a gente vai perdendo a capacidade de nos entender no diálogo. Observe, por exemplo, se o seu vizinho, imagina que você mora num apartamento, se o seu vizinho de cima começa a fazer uma festa 00:30 e você trabalha amanhã às 6 da manhã, o que você faz? Você chama a polícia? Você bate na porta dele e conversa? O que é mais fácil? É mais fácil chamar a polícia. É mais fácil registrar uma reclamação do que bater na porta dele e falar sobre isso. Percebe? O que é mais fácil? Você estabelece um diálogo para tratar um problema ou você posta uma reclamação na rede social, dizendo que aquele estabelecimento não presta, dizendo que aquele vizinho é um cretino, e dizendo isso e aquilo. Percebe? A primazia da tela sobre a palavra. Eu não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim. Eu estou dizendo que é real. E que não considerar é um problema. Isso nos deixa naquele mundo moderno que o Ricardo Guimarães dizia que já passou. E isso, na formação, é muito importante. Quando alguém falava das novas comunidades, né? E é muito curioso, porque, por exemplo, nós temos feito um caminho, as antigas congregações, né, as ordens medievais e as congregações modernas, depois do concílio, fizeram um caminho de retirada de elementos visuais, por exemplo. Né? Enquanto que as novas comunidades apostam todas as fichas exatamente nos elementos visuais. Já perceberam isso? Esse fenômeno? É um movimento da volta dos grandes hábitos. Não estou dizendo nem que é bom nem ruim, estou dizendo que é real. Né? De véus que arrastam no pé, né? de elementos. Observa olhar para essas comunidades novas, tipo os arautos do Evangelho, tipo os legionários de Cristo, tipo outras tantas, né? De ordens, ora meio monacais, ora meio militares, ora meio mendicantes. Né? Aqui no Brasil, nós vivemos nos anos 90, por exemplo, aquele fenômeno de comunidades como a Toca de Assis e outras que tinham inspiração franciscana, mas era inspiração nos textos fundamentais de São Francisco ou era uma inspiração no filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli? É o texto ou é a imagem? E qual comunica mais? Adivinha, nesse nosso tempo. Né? Então, assim, não dá para desprezar a coerência da imagem, assim como não dá para abandonar a profundidade do texto fundamental.
Não se trata de fazer opções um ou outro. Se trata de compreender o lugar que cada coisa ocupa. E ocupa não para nós, que já somos da geração que está indo, mas ocupa para eles e para elas, que são a geração que está vindo. E do quanto o nosso carisma se torna mais ou menos comunicativo em cada um desses registros de linguagem. E, por fim, e já já a gente abre para falar sobre isso, em português ficou péssima a tradução. A psicologização do social. Vocês conhecem esse bichinho, não conhecem? É um personagem de qual história? Da Era do Gelo. Ele tem nome? Não. Ele não tem nome na história. Mas ele aparece o tempo todo, né? Ele aparece na história fazendo o quê? O que ele faz? Ninguém viu a Era do Gelo? Que tristeza. Ele fica abraçado com castanha. Ele fica perseguindo a castanha o tempo todo, né? E aqui, tanto que na imagem, ele está abraçadinho com ela, né? E é interessante que ao longo da história, ele faz, assim, coisas enormes. Por exemplo, no terceiro filme, ele é o responsável pelo fim da Era Glacial. Só que ele nem se dá conta, porque ele quer a castanha. E por causa da castanha, ele faz acabar a Era Glacial. Mas é a castanha. Veja, o fenômeno da psicologização do social é uma migração da primazia da ação do sujeito. Quem é brasileiro dos mais velhos, dos mais velhos assim, dos mais velhos que nós, eu tenho 35 anos. Eu lembro vagamente, mas alguns vão se lembrar mais do que eu, alguma de vocês vai se lembrar mais do que eu, com certeza, daquele movimento dos Carapintadas, de 1991, 92. Na época do governo Collor, né? Aquele grande movimento que foi para as ruas com as caras pintadas, né? As mais antigas um pouquinho vão se lembrar dos movimentos pelas diretas já, em 83, 84, 85. Né? Quer dizer, nós viemos de um momento, nesse final do século XX, foi um momento de grandes mobilizações. Né? As mais antigas vão se lembrar da grande Revolução de 68 na Europa, né? A Revolução Cultural de 68, em que se falava pela primeira vez dos direitos da mulher, do pensamento feminista, mais recentemente do pensamento anticolonial ou decolonial, buscando compreender quais são os elementos colonizadores ou preconceituosos ou opressores que se escondem nos discursos da linguagem, etc. Nós saímos de um momento em que havia um imperativo de causas sociais, de construção de uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa. Né? Veja como são familiares essas expressões. Ajudar-nos a criar um mundo novo, reza a oração eucarística 6A, né? Para que toda a humanidade se abra à criação de um mundo novo, um reino, um mundo onde reina a justiça e a paz, a concórdia. Só que, na verdade, quando você pergunta hoje, experimenta, se vocês têm escola, experimenta. Pergunta para a moçada do ensino médio quais são os planos deles para depois que terminar o ensino médio. Pergunta. Faça a experiência. E vê quantos deles vão te responder que o objetivo deles é ajudar a criar um mundo de justiça, de paz e de fraternidade. Não, os objetivos estão assim, olha, eu quero me formar, eu quero exercer tal profissão, eu quero ajudar minha família, eu quero me realizar, eu quero... que são coisas boas e santas e úteis e corretas, só que elas pertencem a um outro nível de realização. Elas não têm uma primazia de uma causa. Elas têm uma primazia de um projeto que é pessoal. Elas têm uma primazia de um projeto que é meu. Que não é ruim, porque tem que ter mesmo. Uma pessoa sem projeto não caminha. Mas ela é eminentemente pessoal. Ela é eminentemente interior. E para nós, que somos uma geração tão quebrada, tão fragmentada, as que vêm atrás ainda um pouco mais, esse desafio de ser si mesmo, esse desafio de se manter de pé, já é por si só um desafio grande demais, que às vezes toma e ocupa o esforço de uma vida inteira. Ou seja, o grande empenho que era para fora passou a ser um empenho para dentro. O grande empenho que era da construção de um cenário passou a ser um empenho da construção de si. Não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, estou dizendo que é real. E que na formação, não sei se vocês
Já viram isso por aí? Eu já vi isso por aí em algum lugar. De conflitos assim, porque o projeto dessa formanda não é o projeto da congregação. Porque essa criatura não pertence, ela não dá conta de pertencer, porque ela só pensa em si. Porque o projeto que ela está desenvolvendo... Já viram isso em algum lugar por aí, né? Quer dizer, né, os dilemas da pertença, e aqui na Conferência dos Religiosos do Brasil, tem tomado, assim, já tomou muito esforço e continua tomando, passam, às vezes, por não compreender a gravidade dessa psicologização do social, né? Que, de fato, a construção de si, e aí vem o nosso desafio na formação, que a construção de si, ela por si só já é um projeto grande demais, e que vai consumir boa parte do processo, do empenho, do esforço do processo formativo. Ignorar isso significa construir uma causa em cima de uma base frágil. Significa construir um projeto de pertença sem construir a convicção da pertença. Ou você toca essa psicologização subjetiva, ou você não vai conseguir um resultado de pertença que seja suficiente, entende? Não basta a pertença formal. A nossa geração e a geração que vem atrás, se eu estiver falando mentira, as junioristas, por favor, me digam que é mentira, mas a nossa geração não está nem aí para o vínculo jurídico. Não é isso que nos prende. Não, se a gente não quiser, se a gente não pertencer por convicção, não é a ata da profissão que nos segura. Eu estou falando mentira. Eu estou tecendo um cenário assim, grave demais. Não é, né? Não é. A questão não é a primazia da causa. É a primazia do quanto eu pertenço à causa. É a primazia do quanto a causa encontra lugar em mim. E o quanto eu trago para dentro de mim a convicção que a causa pede. Percebe? Isso é psicologização do social. Então, são 4 elementos. Veja que nós estamos lá naquela formulação que vocês me deram, né? Espiritualidade, profetismo e mística na vida religiosa consagrada hoje. Estamos no hoje, tá? Estamos no hoje. Tocando elementos da vida religiosa no hoje. Nesse nosso hoje, Denis Villepellé fala de 4 elementos, só para recapitular. A multireferencialidade, a necessidade de considerar múltiplas referências, porque nós somos, assim, atravessados por múltiplas referências. Que era o outro, né? Que eu já esqueci. As novas experiências de tempo e de espaço, né? Que nós vivemos em todos os lugares e em lugar nenhum. Nós vivemos em todos os tempos e não temos tempo para nada. Né? Estamos divididos o tempo todo em vários lugares e vários tempos, e vários apelos, e uma agenda onde não cabe absolutamente mais nada, porque nós já estamos pirando de estresse, nós estamos surtando aí abrindo porta para todas as angústias, hiperatividade, transtornos de atenção e dificuldades de corresponder àquilo que se espera de nós, além dos sintomas depressivos e de falta de sentido, e burnout que nos arrancam todas as forças nos primeiros 10 anos de profissão, e depois de 10 anos fazendo tudo aquilo que nos foi pedido, nós já não queremos fazer coisa nenhuma, né? Depois, a primazia da tela, dos conteúdos da tela e não mais da palavra, e, por fim, esse fenômeno da interiorização das grandes causas, que não são mais externas nem sociais, mas elas são subjetivas e internas. Esse é um pouco o retrato do hoje que aparece. E nesses minutinhos finais que nós temos ainda nessa primeira parte, eu queria saber se vocês têm alguma consideração sobre essas 4 observações. Diga-me. Eu tinha um professor que sempre terminava assim: alguma pergunta, dúvida, queixa, lamúria, desespero ou lamentação? Eu tô assim, me sentindo com vontade de falar, mas é que eu queria escutar mais as meninas, as junioristas. Mas me tocou muito agora esse final, essa reflexão sobre o sentido de pertença. Porque, de fato, as coisas são muito fáceis, simples. Eu posso estar ou não estar, ficar ou não ficar,
deletar, né? Excluir, tudo com muita facilidade. E isso também no âmbito institucional, no âmbito espiritual, no âmbito das relações pessoais e até familiares. E então achei que o caminho desse hoje foi muito bem delineado, Frei. Obrigada. E a coisa vai ficando séria. Eu me lembro eu era pós-noviço ainda, quando eu me deparei pela primeira vez com a nossa ficha de avaliação do pós-noviciado. E a ficha dizia assim, como você avalia como era? Um dos critérios era como você avalia a experiência de Deus do juniorista. E eu dizia, bom, é difícil, porque eu posso avaliar a frequência dele na oração comum. Eu posso avaliar certas posturas que ele adota sobre isso ou sobre aquilo, mas avaliar uma experiência de Deus é muita pretensão da minha parte fazer um negócio desse. Né? Quer dizer, convenhamos, gente, se pertencer for a gente se encaixotar numa meia dúzia de comportamentos fundamentais, convenhamos que não é difícil. Tá? Você comparecer ao coro nas horas que tem que rezar, você respeitar os limites institucionais que são impostos, você cumprir as obrigações que são pedidas, e você se portar da maneira que se espera, isso não é tão difícil assim. Mas isso não é pertença ainda. Né? É possível passar pelo processo formativo inteiro, fazendo todas essas coisas, e ainda assim professar-se sem pertencer. Né? Assim como é possível que você tenha problemas sérios com todas essas coisas. É possível que você tenha dificuldades com certos dilemas da oração, com certos ditames da formação humana, com certos compromissos da vida pastoral, enfim, do Instituto. E ainda assim pode ser que em cada um desses dilemas você manifeste uma convicção de pertença que demonstre que você deseja esse lugar. Não que precisa dele, mas que você deseja esse lugar. Entende? Então, o dilema da pertença, sobretudo se a gente considera esses meandros da individualidade, eles são realmente muito delicados e que exigem, por parte da formação, da equipe formativa, uma sensibilidade assim realmente muito decidida em tomar a sério os processos daquelas que se confiam a nós, porque do contrário, a coisa se perde no ex opere operato da vida e não chega de fato àquilo que tem que chegar. Mas sim. Outras contribuições, considerações, lamúrias, queixas, angústias, lamentações? Meninos? Já que os minoristas não falam, eu só queria acrescentar aqui, nesta visão este francês, que ele era, Frei? Era filósofo, teólogo, o que Ele é era? padre. Ele é padre. Ele é catequeta. Eu vou escrever o nome dele aqui. Ok, obrigada. Então, aqui ele fala da multireferencialidade, não é? Mas Isso. também o Papa Francisco hoje nos traz muito essa questão, por exemplo, da autorreferencialidade, não é? Aquelas pessoas, por exemplo, não é? Que aquilo que o Frei falou antigamente, não é? Até o Frei colocou muito bem, situou a música do Padre Zezinho. Mas aqui vem também para a vida religiosa ainda com este conceito da autorreferencialidade, não é? E isso é um fenômeno que ainda existe, Frei. Não é? Existe. Então, também, dentro do profetismo, que a gente vai refletir aí, como lidar, não é? Com isso, ou trabalhar isso, não é? Nas etapas de formação. Essa questão da autorreferência. O texto é anterior à pandemia e essa é uma lacuna dele, né? Porque falar de multireferencialidade não pode deixar de tocar esse fenômeno que agora há pouco nós chamávamos de pós-verdade, né? Da autorreferencialidade. Que a coisa é assim porque eu me convenci de que é assim. Né? Porque a coisa tem que ser assim porque eu acho que é assim. E aí, se tem dado científico, se tem o dado da tradição, se tem o testemunho das minhas irmãs que diz o contrário, azar deles, porque eles estão errados, eu estou certo. Né? Então, esse fenômeno de uma
não só de uma multireferencialidade, mas de uma dispensa de referências em troca de uma única referência, que é a minha opinião, de fato é um negócio muito sério. E do ponto de vista da formação, aqui me parece que tem um detalhe, do ponto de vista da formação, você não toca esse fenômeno da autorreferencialidade se você não considerar esse último ponto da psicologização do social, da pertença. Se você não considerar que é preciso fazer isso de dentro para fora, você dificilmente vai conseguir arranhar essa estrutura autorreferenciada. É o que dizia já o Papa Francisco, quando ele apresenta esse dado de uma igreja autorreferenciada, lá em Evangelii Gaudium, lá no começo do seu pontificado, o que ele traz ao lado de uma necessidade, de combater uma igreja autorreferenciada, ele trazia 2 elementos. A igreja em saída, que foi um conceito que entrou em todo canto, e se fala disso, embora falar disso ainda não significa sair de verdade, né? Tem muita igreja dita em saída que está cada vez mais entrada do que em saída, né? Mas ele traz um outro elemento, que é a igreja hospital de campanha. Quer dizer, uma igreja capaz de tocar as dores urgentes, né? Um hospital de campanha não é um hospital de diagnósticos, não é um hospital de exames de imagem. Um hospital de campanha é lugar de costurar a gente rasgada. É aquilo que não pode esperar. É aquilo que você não faz pergunta de onde vem, você tem que estancar a hemorragia, né? Quer dizer, agora, são coisas que se faz de dentro para fora. Sem isso, não dá para abandonar a autorreferencialidade. Se isso vale para a eclesiologia, isso vale também para a formação. Se a gente não consegue inserir esses 2 elementos, a saída e a atenção à dor urgente, isso não dá para abandonar a autorreferencialidade se não for por aí, segundo o Evangelii Gaudium. Evangélica? Só para lembrar que o nosso tempo, então, está tão bom, mas acho que a gente tem que respeitar os fusos horários, Justo. Né? Então, acho que a gente pode estar parando, né? De acordo. Retornamos com o horário do Brasil, 12h30. 16h30 para Portugal, 16h30 para Angola, 17h30 para Moçambique, 10h30 para o Peru. Bom intervalo. Não sei se eu posso falar bom almoço, bom lanche. Até já. Obrigada, Frei. Obrigada por esta manhã muito rica. Obrigada. Até já.